Bom dia! Hoje, dia 5 de setembro de 2022. Venho trazer mais uma reflexão para vocês que entendo como muito importante. Para nós que estamos nesse caminho chamado Movimento Caminho Infinito. É, hoje eu venho trazer para vocês a questão do desdobramento da nossa consciência. Eu trato isso como de suma importância para quem está em busca, né, do reino de Deus. Porque nós, como ser humano e condicionados, nossa mente condicionada com as coisas humanas, a gente dificilmente vai ter condições de acreditar no invisível, por exemplo. O invisível para a gente é algo que a gente trata como uma mágica, né? Algo que ocorre não nessa dimensão que estamos, né? E se ocorrer, ou são pessoas que estão mentindo, né? Ou é uma mágica que ocorre só com uma ou outra pessoa, porque essa pessoa é diferenciada das demais. E a gente fica mantendo isso no nível mental a vida toda, por toda a nossa vida. E aí, quando ocorre um desdobramento? O desdobramento normalmente ocorre, né, o desdobramento da consciência ocorre quando o ser humano está passando por uma dificuldade onde ela não está enxergando uma solução. Normalmente, algum desespero financeiro, de um relacionamento amoroso, algum problema com o filho, perda de parentes, né, falta de trabalho, diversos motivos. Cada um acaba chegando num nível aí de desespero que perde as esperanças dentro da capacidade da pessoa de resolver esse conflito. Isso todos nós passamos. Por isso que dificilmente, não digo impossível, tá? Mas dificilmente uma pessoa falando que assim humanamente que está bem sucedida financeiramente, num relacionamento em casa muito bem resolvido, né, com a esposa, com o esposo, com os filhos, né, profissionalmente está bem, está estudando, tá tudo dentro dos conformes que nós, seres humanos, desejamos estar, né, como ser humano. Dificilmente essa pessoa vai conseguir ter um desdobramento na consciência do Cristo, porque ela está vivendo um mundo humano, as coisas humanas, e dentro da percepção dela é o ideal, e tá tudo acontecendo de boa, né? Aparece uma coisinha ruim, outra, mas ela vai lá e se vira e passa por essa etapa aí e dá continuidade na vida humana dela. Então, dificilmente essa pessoa vai conseguir atingir nessa dimensão que ela está vivendo dentro desse ciclo de vida dela que ela vai cumprir aqui na Terra, né? Agora, normalmente, quem que é o buscador da verdade? É a pessoa que está insatisfeita, a pessoa que está cheia de conflitos, a pessoa que não admite que a vida seja só isso, né, que a gente está passando aqui, que a hora que a gente desencarnar acabou. Então, normalmente essas pessoas são inquietas, essas pessoas não aceitam a mesmice, né, e a zona de conforto. A zona de conforto para ela temporária, ela está lá bem, arrumou um emprego, tudo, mas daqui a pouco já
perde o emprego, já não se adapta ao emprego novo e vai indo. Esse é o buscador da verdade. Por isso que até na Bíblia, eu acredito que acho que é o Lucas 15:7, fala que o céu vai estar em alegria prefere, né, que um pecador, né, que arrependido, do que 99 justos, né, que não precisam de arrependimento. Aí o que quer dizer isso aí? A gente vai pensar que então o reino de Deus é injusto, porque a pessoa justa, né, que cumpre com todas as obrigações dela, né, segue os 10 mandamentos, né, faz tudo certinho, não faz mal para ninguém, isso aí não tem um peso perante a lei divina. E aí um pecador arrependido, esse é recebido de braços abertos. É meio injusto, né, pensar assim. Mas o que quer dizer isso aí? Quer dizer que todos erram, né? Todos. E o importante não é o passado e nem o futuro, é o presente. Então, se eu cheguei a um ponto aonde eu reconheço que eu tenho que mudar, que eu tenho que ter um desdobramento da minha consciência, esse é o ponto ideal. Independente do que você fez no passado ou que você está planejando fazer no futuro. É o aqui e agora. E esse que está arrependido, ele já perdeu as esperanças dele na força humana dele e das outras pessoas. Ele não acredita mais. Ele não tem esperança. Então o que ele faz? Ele começa a estudar a palavra, a Bíblia, e ocorre um desdobramento da consciência dele. Ele começa a enxergar de uma forma diferente as coisas e começa a entender e a ter acesso ao invisível. Por isso que na Bíblia trata a questão de um pecador seria melhor do que 99 justos. É por isso. Não é que o reino de Deus é injusto. Não é porque dá preferência para quem faz o mal, porque lá também não existe nem a questão do bem e do mal, isso é humano. Então ele lá em cima, né, ou embaixo, em qualquer lugar que esteja, não existe bem e mal. Então basta a pessoa estar disponível e começar a fazer a conexão com a presença e viver essa presença. E aí eu vou trazer para vocês também um pedacinho do livro Desdobrar da Consciência de Joel, onde fala da consciência espiritual. Só que antes de eu entrar nessa leitura, como que ocorreu o meu desdobramento? Eu já era, muitos anos atrás, apesar de ter feito catecismo, quando me tornei adulto, eu já fui mais pro lado do espiritual, né? Allan Kardec, eu li alguns livros espírita e já minha consciência já estava desdobrando para esse lado, né? Mas isso não bastava para mim. Eu lia e continuava a mesma pessoa. Lia e continuava a mesma pessoa. E com isso vivendo a vida humana comum, né? Trabalhando todos os dias para sustentar minha família. Eu em casa, eu tenho 2 filhos e a minha esposa, e a única renda de casa é a minha, sempre foi a minha, desde quando eu me casei. Minha esposa acabou atribuindo o tempo dela na educação dos meus 2 filhos, né? Deu sempre o suporte, um belo suporte para os meus 2 filhos até hoje, né? Então eu ficava com aquela preocupação, se eu perder o emprego, como vai ficar a minha família, né?
E eu tive uma fase, foi em 2016 ou 2017, no 2017 para 2018, que eu passei uma fase muito ruim no meu trabalho, muitos conflitos, risco de estar perdendo o emprego, que eu cheguei num ponto terrível da minha vida. Eu ficava olhando para os meus filhos e imaginando, se eles me mandarem embora, como que eu vou fazer? Esse emprego que eu estou atualmente para conseguir outro, para ganhar o que eu ganho, vai ser difícil. Eu ficava com todas essas aparências na minha mente, né? E isso foi gerando uma certa confusão, que eu cheguei até um ponto pensar em perder minha vida, né? Porque eu não estava aguentando mais. Aí eu fui na internet, no Google, e comecei era uma madrugada, eu comecei a escrever lá ajuda espiritual, cura. Comecei a escrever um monte de coisa lá para ver e pedir a Deus, pelo amor de Deus, me dê uma luz, um caminho para eu poder acordar, porque eu não estou mais suportando. E eu não procurava, eu cheguei a procurar um psicólogo de um plano de saúde que eu tinha, fazer uma terapia, mas não resolveu. E não me ajudava em nada nesse sentido, eu não conseguia desenvolver com a pessoa, com a psicóloga. E aí eu comecei a entrar em desespero, e aí um dia desses, à noite, de madrugada, eu escrevi lá, aí apareceu o Sandro, o Sandro Lambert, lá no Google, de uma das palestras que ele estava fazendo logo no início, acho que foi até lá na cidade que ele morava em Minas, Cambuí, quando ele estava fazendo uma palestra lá. Aí eu olhei, nossa, eu conheço esse cara, nossa, é o Sandrão. Eu olhei e falei, mas... Aí eu comecei a ver os vídeos dele, né? Aí eu comecei a desconfiar dele, né? Porque eu conheci ele, era meu amigo de infância, a gente conviveu no mesmo condomínio na infância e na adolescência, apesar dele ser uns 4 anos mais velho do que eu, mas a gente se misturava lá, porque era um condomínio de prédios grande, e a gente jogava bola, ia pra piscina, tudo junto, né? Aí, mas eu olhei e falei, mas o Sandro, falando de Deus, de religião, eu comecei a fazer uns julgamentos e pré-julgamentos. E não acreditei, porque eu conheci o Sandro como amigo adolescente, e a gente tinha bastantes conflitos. O Sandro não era fácil de lidar com ele. Ele era ignorante, por ser forte, ele sempre gostou de fazer exercício físico, ele sempre teve o corpo dele muito forte, musculoso. E ele gostava de impor isso na gente, né? Então a gente estava jogando bola lá na quadra, ele aparecia, pegava a bola e dava um bicudão na bola para acabar o jogo. Sandro era terrível, terrível. E eu tinha aquilo na minha mente, né? Porque eu convivi com o Sandro, a gente tinha no máximo 20, 21 anos, né? Até 20, 21 anos. Depois, cada um foi para o seu canto, o Sandro passando pelas catarses dele, que ele cita lá no site dele. E eu depois casei, tive minha família e vim morar em Goiânia. Já tem 9 anos que eu moro em Goiânia. Então eu nunca mais vi o Sandro, nem lembrava mais do Sandro, né? Então eu encontrei ele, e aí eu comecei a acompanhar os áudios dele, né? E também pesquisando, né, para ver se era real, se o Sandro não estava querendo enganar as pessoas, né, que estava fazendo algo. E fui acompanhando, né? E aí que aconteceu o meu desdobramento. Foi através de um amigo meu de infância, que eu nunca esperava encontrar ele da forma que eu encontrei, né? De uma forma com um desdobramento de consciência evoluído, né? Com um grau de espiritualidade muito elevado, uma pessoa que se transformou. Eu consegui, graças a Deus, nessa vida,
ver na prática um salto quântico. Porque a gente fala em questão de salto quântico e não fica imaginando. É o salto quântico do Sandro. O que o Sandro era quando eu conheci ele até os 20 e poucos anos de idade. E o que o Sandro se transformou depois do desdobramento da consciência, da evolução dele da consciência, foi algo espetacular. Foi um salto enorme, enorme. Eu nunca imaginei que eu conseguiria ver isso num ser humano. E principalmente no Sandro. Então, a partir daí, eu comecei a tratar o Sandro como meu professor, meu orientador. Apesar de essa orientação não ser muito pessoal, né, por conta também da época da pandemia, e eu cheguei a fazer um atendimento com ele via WhatsApp, mas foi mais um bate-papo de amigo do que uma orientação, né? Foi um reencontro nosso de muitos anos, e a partir dali eu comecei a seguir tudo que o Sandro falava, os livros que ele indicava, e eu comecei automaticamente o meu desdobramento, baseado nos ensinamentos que o Sandro passava. Lia muitos livros que ele aconselhava, do Joel e de outros autores, né, que ele sempre indicava. E foi assim, o meu desdobramento ocorreu dessa forma. Eu estava passando por uma catarse, encontrei o Sandro na internet por acaso e comecei a me dedicar aos ensinamentos de Joel através do Sandro Lambert. E me dediquei demais. Aquelas 56 aulas de aula terapia do Caminho Infinito, 56 aulas em 3 dias eu assistia 56 aulas, eu trabalhando, eu dormindo, deitado. A todo momento eu estava escutando aqueles áudios e aquilo me ajudou demais, demais, demais. Ali abriu a minha mente, né? E através da minha mente chegou no meu espírito aquele conhecimento, na minha alma. E é isso. Eu estou falando hoje de desdobramento da consciência para vocês e vou ler um capítulo, né, bem curtinho, referente a um livro de Joel, Desdobramento da Consciência. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é da página 5 do livro Desdobramento da Consciência. Chama assim, o capítulo chama Consciência Espiritual. O assunto deste livro é o despertar da consciência. Isso significa Deus se revelando a você. Consciência infinita, indivisível, revelando, manifestando a si mesma e aparecendo como consciência individual. Portanto, esse trabalho é uma questão individual e deve ser alcançado através do esforço individual. 2 vezes individual. Vou voltar. Portanto, esse trabalho é uma questão individual. É muito importante essa palavrinha. E deve ser alcançado através do esforço individual. Através do seu esforço. O sucesso virá na proporção em que você atinge alguma medida de consciência espiritual. Vocês conseguem entender? Não adianta a gente ficar esperando pelo outro, que o outro vai trazer algo para mim que vai despertar. Tudo bem, pode acontecer, mas não fique esperando isso. Se dedique aos estudos. O caminho já foi dado. Joel deixou as obras dele. O Sandro aqui no Brasil falou demais sobre as obras de Joel. Tem outros falando também. Então, o que você está esperando? Está esperando uma mágica? Que venha um Espírito Santo, entre em você e você mude sua consciência? Não funciona assim.
É você que vai conseguir mudar a sua consciência. E você vai conseguir desdobrar a sua consciência você se dedicando. Dedicando à Bíblia, dedicando aos ensinamentos de Joel. Consciência espiritual é aquele estado, você vê, é um estado espiritual. A consciência espiritual é aquele estado de consciência no qual as crenças mundiais desaparecerão em alguma medida. Consciência espiritual ou consciência de Cristo é esse estado de consciência em que você não reage mais às coisas do reino exterior, das coisas humanas. Você é uma consciência espiritual infinita. Você é a lei para a sua própria experiência. Nada externo, nada existindo como efeito, pode ter poder ou jurisdição sobre você. Você é a lei para todo efeito. Portanto, quando você ama, odeia ou teme algo no exterior, você está hipnotizado em um estado de consciência mortal, que é a hipnose coletiva através dos comportamentos humanos. Isso aqui não está no livro, é uma explicação minha. São esses comportamentos humanos que hipnotizam a gente, que a gente não consegue enxergar o que está na nossa frente, que é a presença de Deus. Na cena humana, a coisa mais procurada que existe na Terra é o dinheiro. Primeiro dinheiro, então sexo. Essas são as coisas que o mundo, como o mundo humano, procura mais, com tanto empenho. A consciência mortal coloca valor na nota de $1 e diz: isso vai fazer muito por mim. Mas a consciência espiritual não acredita nisso. Ela conhece a verdadeira natureza do suprimento. A provisão é a minha consciência. E conhece a verdadeira natureza do meu suprimento. A provisão é minha consciência e a consciência de Deus individualizada como eu. E independente do que a minha necessidade possa parecer ser, se é uma nota de $1 ou um iate, deve se desdobrar, se manifestar a partir do infinito de minha própria consciência. Portanto, não levo em conta e nem penso numa nota de $1 ou num iate. Esta é a atitude que você deve aprender a tomar. É a atitude que você deve praticar até que se torne realidade. Humanamente, essa atitude não é natural para o adulto. Pelo contrário, para uma criança é inteiramente natural. Uma criança vai jogar uma peça de ouro de $20 pela janela, porque ela ainda não aprendeu a atribuir valores a tais coisas. Seu senso de valor é amor, o amor que ele tem por sua mãe e por seu pai, e o amor que eles têm por ela. Esse é o seu suprimento, e ele sabe disso. Enquanto existe aquele amor entre filho e pais, a comida diária, a roupa e a casa fluem como coisa natural. Portanto, o amor é o sentido da provisão da criança. Então, conforme ela cresce para fora desse sentido de amor, seu sentido de oferta muda e torna-se 50 centavos ou $1 milhão. Vocês entenderam esse pedacinho? Deixa eu arrumar aqui que caiu. Então, o que quer dizer isso aí? Você vê que a gente vem ao mundo sem esses condicionamentos humanos. E quando criança, né? E a criança, se você der um diamante na mão dela, ela vai olhar, pode ter alguma curiosidade, mas ela vai descartar aquele diamante, pode valer $1 milhão aquele diamante. Para ela é indiferente.
para ela é um objeto qualquer que ela desconhece. E ela pode jogar aquilo fora, colocar na boca, né? Para ela é indiferente. Aí, com o tempo, ela vai sendo condicionada que aquele diamante vale muito dinheiro e que você precisa de muito dinheiro para viver bem. Aí os pais, a escola, a mídia, tudo vai condicionando a criança a entender que o dinheiro é o principal nessa vida que a gente está vivendo hoje. Já vai condicionando. E nós, quando chegamos ao desdobramento da consciência, da consciência do Cristo, a gente tem que voltar a ser uma criança no pensamento. Essas coisas têm que não ter mais valor para a gente. Dinheiro, status, casa, carro. Não que a gente não vá ter, mas que isso não seja a coisa principal da nossa vida. Isso aí são as coisas dadas como acréscimo. O principal é a consciência, o desdobramento da consciência do Cristo. É isso que a gente tem que buscar. Essas outras coisas são de acréscimos. Elas não são mais importantes para a gente. Só que nós somos condicionados a acreditar que isso é o mais importante para a gente. Você entendeu a dificuldade? Por isso que a gente tem que regredir a nossa consciência aos pensamentos de quando a gente era criança. Quando a gente não tinha a percepção do dinheiro. Entenderam? Por isso que o livro trata isso aí, está falando a respeito disso. Uma criança, a criança tem a consciência dela tranquila. Ela não sabe atribuir valores em coisas materiais. É o ser humano que ensina ela e condiciona ela de acordo com o padrão de cada família, de acordo com os ensinamentos dos pais, vai condicionando a criança. Então é isso que a gente tem que fazer e procurar esse desdobramento. Por isso que a gente fala que esse caminho é estreito. Não é que ele é estreito porque ele é curtinho, não é largo. Né? Não é por isso, não vamos pensar fisicamente no caminho infinito estreito. Quando Joel fala que esse caminho é estreito, o que ele quer dizer? São poucos ou raras as pessoas que querem abandonar as coisas humanas. Entendeu? São raras pessoas que querem falar desse assunto todos os dias, a qualquer momento. É raro. É raro, por isso que se torna estreito. Entenderam? Porque a pessoa está lendo um livro ali do Joel, leu, entendeu, absorveu, mas aí virou as costas e está lá doida com as coisas humanas, preocupada com as coisas humanas. Preocupado com filho, preocupado com comida, preocupado com casa, preocupado com trabalho, preocupado com dinheiro. Aí tá tudo preocupado. O que adianta? Me fala o que adianta estudar Joel e a consciência estar nesse nível? O que vai mudar? Vai ser igual a uma religião comum. Porque a religião, a maioria das pessoas, e principalmente quando novo, vão por obrigação. Consciência pesada. Aí eu preciso me dedicar um tempo a Deus, ir na igreja, faz um ano que eu não vou na igreja, nossa, não acredito. O que adianta? O que adianta? Se a sua consciência não mudar, o que adianta você ir num local onde tem uma igreja física, aquela aparência boa, um padre lá dentro, ou um pastor falando a palavra, o que adianta? Se a sua consciência não mudar, se não existir um desdobramento da sua consciência. E isso, vocês lembram no primeiro capítulo que eu li, que é individual. É individual. É você que vai mudar e vai fazer o desdobramento da sua consciência. Não é uma mágica, não sou eu, não é o Sandro, não é o Joel, não é o Papa, não é ninguém, é você. É a única
pessoa, a única consciência que vai conseguir desdobrar e entender que primeiro é a consciência do Cristo, viver na presença de Deus, e as demais coisas Deus já deixou para a gente. A Terra é um local espetacular, não falta nada para a gente, não falta nada. Nós temos tudo para ter uma vida feliz, mas basta o quê? Você desdobrar sua consciência. Basta todos irem para esse caminho da harmonia, desse caminho que traz a paz interior de cada um. Que você não vai ficar perdendo esse tempo humano que a gente tem, que é 24 horas por dia, jogando na lata do lixo, achando que passou, ou com aquela preocupação que fiz uma dívida de um imóvel que eu comprei, eu quero que passe rápido os dias para eu terminar de pagar essa dívida. Olha o pensamento que o ser humano tem. Querer que o tempo corra por conta de uma dívida. E chegue logo e termine essa dívida. A nossa dívida que a gente tem não é com dinheiro financeira, é a dívida perante a presença de Deus. Essa é a nossa maior dívida. Quando a gente entender que a gente tem que viver na presença de Deus, através de meditação e através do orar e vigiar constantemente, tudo vai estar resolvido. Você não vai ter mais problema na sua vida, porque sua consciência desdobrou. Então, pessoal, minha dica e minha reflexão hoje foi a respeito do desdobramento da nossa consciência. Eu espero ter ajudado vocês em algum nível, em algum grau, e continue estudando e continue insistindo individualmente no seu desdobrar. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir desdobrar a sua consciência e começar a viver numa paz interior. Muito obrigado, bom início de semana a todos e uma excelente segunda-feira. Até mais.